Então essa é a palavra-chave nossa para esse simpósio esse ano. Superação é a palavra. A gente vai entregar mais do que a gente entregou nos outros. Do agro, e a nossa prosa boa de lida traz hoje para vocês Luciano Rezende, ou Luciano da Nutripura, né, Luciano? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por estar mais uma vez. A próxima eu posso pedir música, né? Mas sempre é um prazer muito grande trocar ideia, bater papo, e fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Para quem não sabe, o Luciano, eu tenho a sorte de ter o Luciano como irmão. Apesar de não parecer, ele é irmão mais novo, tá? Eu sou o mais velho da trinca lá de casa, né, Luciano? E aí eu tenho a felicidade de poder entrevistar meu irmão. Não é todo mundo que tem esse privilégio. E eu tenho esse grande privilégio de estar conversando contigo aqui hoje. Luciano, vamos começar direto ao ponto. Geralmente eu pergunto sobre a formação das pessoas, mas como você já mesmo lembrou, você já está indo para o 3º programa, as pessoas já sabem da sua história. Então vamos falar direto do que interessa hoje, que é o 12º Simpósio Nutripura. O 12º Simpósio Nutripura, que vai tratar esse ano, o tema é a carne do futuro é animal. Na verdade, a carne do futuro é o tema e a gente fala, você já falou em outro programa para nós, que a carne do futuro é animal. Mas vamos lá, explica para nós o que é esse Simpósio Nutripura, como é que a gente chegou nessa 12ª edição do Simpósio Nutripura, como começou isso? Então, vamos lá, ele começou desde o início da Nutripura, onde o primeiro simpósio que a gente fez, ele foi só palestras, onde a gente trouxe os professores, né? Na época, eu trouxe os professores da Universidade Federal de Goiás, onde eu formei, o Roberto trouxe os professores da Exalc, onde ele formou, e a gente fez esse primeiro evento na intenção de trazer a universidade mais perto do produtor. E a gente sempre trouxe isso de forma muito contínua dentro da Nutripura, né? Trazer a extensão que a gente aprende lá na universidade dentro da Nutripura. Isso virou uma constância, até porque a inovação dentro da pesquisa, dentro das universidades, é constante, não para. Então a gente precisa sempre ter essa comunicação direta com o produtor. No começo era só palestras, como eu falei, e o destaque disso foi que em um determinado momento a gente percebeu que não adiantava só fazer palestras para poder mostrar às pessoas, mas a gente implementou o dia de campo, que era como funciona na prática a instalação de tudo aquilo que a gente via nas palestras, para poder as pessoas entenderem e, em especial, perceber que ela pode fazer isso dentro da fazenda. E no começo também as palestras eram muito técnicas. A intenção nossa era mostrar técnica. Com o dia de campo, a palestra ficou muito mais fora da porteira. A gente fala de vários assuntos que envolvem desde estratégia, de sucessão e tudo mais. E no dia de campo, mais técnico. Então isso foi a divisor de águas nosso aí para poder colocar na prática o que é técnico e fora da porteira, lá na palestra, onde a gente traz pessoas de vários segmentos, não só do agro. Luciano, quando começaram essas primeiras, o primeiro simpósio Nutripura, lá no início mesmo dessa ideia, as pessoas enxergavam, quando olhavam para essa teoria que era trazida pelos professores, eles achavam que isso era muito longe de ser implementado, não acreditavam, isso aí que empurrou vocês a mostrarem como é que funcionava na prática, ou o produtor em geral ele sempre acredita muito nessa teoria? Confesso que no começo era um desafio, e o desafio muito mais do que ele entender ou acreditar numa teoria, era fazer com que a gente pudesse trazer essa informação e que nós fôssemos a pessoa que pudesse trazer essa informação de forma que ele pudesse confiar ou acreditar. Pela nossa própria juventude, éramos 23, 24 anos de idade, a gente falou, vamos trazer os professores para reforçar aquilo que a gente faz. Então a ideia inicial era mais ou menos essa, né? O que nós estamos falando aqui é embasado em muita ciência e nada melhor que trazer quem nos ensinou. No começo foi assim que surgiu. O ceticismo ainda era grande pelo tradicionalismo que tinha dentro da pecuária ou em qualquer setor. Mas depois você começa, e aí o dia de campo volta a reforçar isso, depois você começa a mostrar reais resultados,
transformar tudo isso em fato, as pessoas começam a acreditar mais, porque é igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. E isso foi acontecendo no dia de campo, isso foi incorporando mais gente acreditando, mais cliente acreditando, mais cliente falando um para o outro que era possível, e isso foi criando uma força. Então o simpósio hoje ele ficou grande também porque as pessoas sabem que ali tem algo que tem muito sentido, que tem uma visão estratégica e que tem uma operação muito forte que vem por trás disso para tornar isso realidade. Então acho que esse caminho aí ele é muito bem estruturado para dar certo. O nosso público ele é formado não só por produtores, na verdade o destinatário final mesmo do nosso programa, a gente quer mostrar para as pessoas que estão em casa que não conhecem nada do agronegócio, que não conhecem nada de produção, de agricultura, de pecuária, como é esse mundo. Então pode soar estranho para algumas pessoas isso e até interessante a gente trazer essa explicação. Você acha que esse trabalho que a Nutripura fez com o simpósio, com o dia de campo, mostrando justamente como essa transição de sair da faculdade, trazer para a prática, da teoria para a prática, isso impactou de forma positiva na pecuária da nossa região, do Mato Grosso e inclusive do Brasil? E tem alguma participação nisso? Eu não tenho dúvida disso. Tenho tranquilidade para falar que a Nutripura fez parte da movimentação futurística, vamos falar assim, da pecuária. Até uma frase que a gente usa muito lá dentro, né? De construção de futuro. A melhor maneira de construir o futuro, a maior maneira de prever o futuro é construí-lo. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Então quando você vê a evolução da pecuária, principalmente aqui na região sul, a gente está inserido nesse modelo, né? E hoje Mato Grosso, região sul em especial, mas o Mato Grosso todo é destaque nacional sobre capacidade de produzir com eficiência. O Estado virou referência nisso para o mundo inteiro. E obviamente que nós, junto com os nossos clientes, estamos nesse contexto e isso nos orgulha bastante. Para quem está nos ouvindo, quando você fala produzir com eficiência, quais foram as principais mudanças? Na quantidade de animais que você tem por hectare, no aumento de produção de pastagem, na qualidade genética do rebanho? Quais são as principais evoluções que tiveram na pecuária nesses últimos 20 anos? As evoluções foram muitas, mas a gente não pode deixar de destacar que algumas coisas incomodaram, e o poder do incômodo é o que move o mundo, né? Como diz o Tejon, que a gente escutou isso lá no simpósio, né? Então muita coisa vem incomodando. Uma das coisas que incomoda bastante é falar que, por exemplo, pecuária não dá dinheiro. A gente escuta isso desde criança. Então esse era um incômodo que a gente tinha que falar assim, nós temos que provar que pecuária dá dinheiro. E como que você prova isso? Tendo número. Então o processo de gestão veio à tona por quê? Para poder convencer as pessoas que pecuária dá dinheiro. E isso você começa a desmistificar um monte de coisa dentro desse cenário. Outra coisa que mudou bastante é que a gente pode falar isso com naturalidade, que acabou de inverter a pirâmide de alimentação de novo, né? Então carne faz mal. Não, carne faz muito bem para a saúde. Então essas coisas que a ciência vem trazendo para o jogo, isso vai facilitando o processo de desenvolvimento. Porque quando você ainda faz bem a sua produção e um produto que faz muito bem para a humanidade como um todo, isso, querendo ou não, é motivação para você querer fazer cada vez melhor. Outro ponto que desmistificou, a pecuária destrói o meio ambiente. E a gente vem mostrando cada vez mais que não, em especial em sistemas produtivos. Que quanto mais você produz em menor área, mais você consegue, por exemplo, preservar, mais você consegue evitar a abertura de novas fronteiras. Então isso tudo foi quebrando esse modelo que antes era taxado e foi abrindo mais a mentalidade das pessoas para poder evoluir em sistemas produtivos. E quando você fala de ligação do agro com a população, é importante isso, né? A população sempre está totalmente ligada ao agro. Isso... Todo mundo fala isso, é a pura verdade, né? Seja o que você está vestindo, seja o que você está comendo, seja na escova de dente. O agro faz parte do nosso dia a dia. Agora, como eu comunico isso para a sociedade continua sendo um grande desafio. E é esse desafio que a gente vai tentando quebrar todo ano. Ter uma comunicação mais clara entre produção e consumidor final. E essa ligação é o que move. Não adianta só produzir mais e ser mais eficiente. Precisa também demonstrar que isso para a população em geral. Você precisa parecer, além de ser, tem que parecer eficiente. Além de ser ecologicamente correto, de preservar, você tem que demonstrar isso de forma inequívoca, de forma que as pessoas não tenham dúvida disso.
É fundamental, até porque hoje existe uma guerra de narrativa muito grande na sociedade. E às vezes a narrativa ela não é baseada em ciência. E às vezes quem fala coisa que não necessariamente é certa, é baseada em ciência, é o que faz mais barulho. E esse barulho, ele traz mal informação ou informação errada para o consumidor final tomar a decisão. E isso não é justo. Então o trabalho nosso, além de produzir, é é trazer ciência, trazer o que é verdadeiro para o consumidor final tomar a decisão. Então, querendo ou não, é uma função nossa também. Isso faz parte do nosso negócio. Nosso negócio não pode viver da porteira para dentro. Nosso negócio vai além, vai até lá no consumidor final. Já passou essa época que o produtor tinha que preocupar só da porteira para dentro, né? Ele tem que preocupar também da porteira para fora. Cada vez mais, cada vez mais. E o conhecimento do agro é algo interessante, né? Se a gente pega a nossa geração, ela tinha a convivência muito perto do agro. Seja com pai, seja com tio, seja com avô. Até o avô você tinha alguém que conhecia o agro, seja no sítio, seja na fazenda. A nova geração agora, essa distância aumentou. E com essa distância aumentando, perdeu o contato. Então as pessoas não conhecem. E contar a história do agro não é comum. A gente não é acostumado a contar essa história. Então a gente tem que entender que essa história precisa ser contada do jeito certo para não trazer confusão na tomada de decisão lá no final. Falando em contar história, vamos voltar lá para o 12º Simpósio Nutripura, que esse ano começa no dia 19 de março, às 6 horas, lá no Centro de Pesquisa Nutripura. E nada melhor que contar uma história demonstrando na prática como funciona, que eu acredito que seja esse dia de campo da Nutripura, lá no Centro de Pesquisa Nutripura. Primeiro, antes de você falar do dia de campo, conta para nós como que foi feito esse centro de pesquisa. Por que a Nutripura decidiu fazer esse centro de pesquisa? Boa. Inclusive, o centro de pesquisa comemora 10 anos. 10 anos. Então, o evento também, junto com o simpósio, a gente está comemorando 10 anos do centro de pesquisa da Nutripura. E por que o centro de pesquisa ele existiu? Isso, nos Estados Unidos, é muito comum. Então, você vai lá no estado, Nebraska. Lá, a universidade trabalha para produzir artigos científicos para poder abastecer o produtor local. Então, diante da realidade dele, do clima, dos animais, de tudo. Tudo isso. Então, o que eu tenho aqui no meu estado e o que eu preciso gerar de recurso científico para melhorar a produtividade dentro do meu estado. Então, a gente trouxe o centro de pesquisa justamente para isso, para a gente poder trazer muito próximo do campo. O centro de pesquisa lá, fazendinha, é uma fazenda normal, como qualquer outra. Como que a gente traz a ciência no nosso dia a dia para poder contextualizar tudo que nós temos aqui no Mato Grosso e realmente transformar esse resultado com base científica, com metodologia, para voltar para o produtor, para o nosso cliente e ele conseguir gerar resultado. Então saiu disso, dessa necessidade que a gente via dentro desse contexto. E a gente trouxe junto também o principal ponto, que a gente fez parcerias com universidades e trouxemos os professores, os cientistas, para poder participar da construção desse centro de pesquisa e de colocar tudo isso de uma forma que seja coerente e principalmente que tenha método científico para ser analisado. Então essa foi a grande jogada que a gente fez para trazer o centro de pesquisa para cá. E além disso, a gente trouxe também uma transformação de gestão dentro do centro de pesquisa e também, quando você fala em gestão, obviamente você tem que ir também na parte financeira. Então a gente começou a fazer uma ligação entre um resultado zootécnico ou técnico desenvolvido dentro do centro de pesquisa e qual que é o efeito financeiro dele dentro do sistema. E a gente foi construindo um banco de dados onde você consegue simular esse efeito científico, esse método científico com o preço dos ingredientes de hoje, com o preço da arroba de hoje, com o sistema de produção custando X, qual que é o que dá melhor retorno financeiro, inclusive, da história. Que é o que interessa no final do negócio, né? Não é à toa que a gente fala que nós estamos para produzir as coisas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis. E o centro de pesquisa é onde a gente desenvolve tudo isso. E nós já estamos lá no 3º ano que o centro de pesquisa está entre as 10 fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do Brasil. Justamente esse é o conceito mesmo. Então não é simplesmente você pegar a ciência e levar para o campo e colocar na prática. Você, além de levar isso para a prática, você vai aferir se isso efetivamente vai ter um resultado financeiro. Exato. É aquela história, por que a vaca não entra em extinção e a baleia entra em extinção? Porque a vaca, alguém tem receita com ela, vai ganhar dinheiro com ela. Então é mostrar na prática que a ciência pode gerar lucro, no final das contas.
O objetivo da ciência, ele está ligado a aumentar a produtividade, ter lucratividade e sustentabilidade. Sustentabilidade, se você for pegar o tripé, ele tem um tripé econômico, que está envolvido com lucratividade, tem o ambiental e tem o social. E tudo isso tem que andar junto, tá? Mas quando a gente fala de sustentabilidade aqui, a gente está falando em especial da parte ambiental, sendo que a ação social a gente trabalha em outro ponto também dentro da empresa dos nossos clientes. Agora, um ponto importante, não é só trazer a tecnologia. A tecnologia, às vezes, ela funciona. O problema é treinar as pessoas para que usem a tecnologia de forma que ela dê resultado. Então, isso é muito comum. Às vezes, você pega um carro aí que tem uma tecnologia que é espetacular, mas se você não souber usar, às vezes você vive com o carro 3 anos e nunca apertou um botão lá que faz a tecnologia demonstrar o verdadeiro resultado. Então, o centro de pesquisa vem para desenvolver a pesquisa e, mais do que isso, treinar os times para poder utilizar de forma correta para que ela possa chegar lá no campo e dar o resultado que é esperado. Então, tudo isso tem que entrar num conjunto só. Legal. E quem for lá no centro de pesquisa no dia 19 de março, vai começar às 6 horas da manhã o dia de campo, o que a pessoa vai ver lá nesse dia? Então, ele vai ver qual que é a metodologia que a gente vem usado para poder entregar as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis. E eles vão ver na prática isso. Então, eles vão ter a oportunidade de ter tanto a parte de time da Nutripura de pós-venda, como os professores que trabalham junto com a gente como pesquisadores, o proprietário da fazenda contando um pouco sobre isso. E lá a gente vai contar também um pouco de como isso é montado desde o começo. Desde o quê? O entendimento do cliente, o que ele quer, qual que é o propósito de vida dele, qual que é o desejo dele como negócio. Depois, qual que é o diagnóstico, o que eu tenho que olhar para a gente montar todo o planejamento para chegar no objetivo dele. E depois ainda desse planejamento montado, nós temos que entrar em execução. E a execução, eu tenho que entender como que eu monitoro isso. Como que eu sei que eu estou indo no caminho certo e eu vou alcançar o objetivo dado. Isso a gente vai mostrar lá, como que a gente olha passo a passo e o que eu tenho que monitorar nessa história. Depois a gente mostra os fechamentos para mostrar que aquilo que foi combinado foi entregue e o que eu tenho que olhar. E como assim que eu tenho que olhar, Luciano? Eu tenho que olhar o quê? Quanto que eu estou produzindo para ver se a fazenda é produtiva, quanto está me sobrando dinheiro para ver se a fazenda é lucrativa e qual que é a pegada de carbono dela para eu poder dar a ferramenta, o número de quão sustentável ela é. E tudo isso as pessoas vão ter oportunidade de ver e debater com a gente lá ao vivo. Você falou da sustentabilidade, da pegada de carbono. Muitas vezes as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, já ouviram falar que a produção de carne, a produção animal, ela não é sustentável ecologicamente, que o tal do pum da vaca. Eu não acredito até hoje que ainda tem gente que fala disso, o tal do pum da vaca. Que isso compromete a camada de ozônio, atrapalha o meio ambiente. Vocês têm números quanto a isso? Vocês têm medição, aferição quanto a isso? Números que demonstram que isso não é uma verdade? A gente tem números e esse número foi feito inclusive com pesquisa científica. Então a gente trouxe um pesquisador que ficou 2 anos com a gente para poder criar como que é feita essa medição da pegada de carbono. O que é isso? Só para tentar ficar mais claro. Na hora que a gente fala do pum da vaca ou de tudo isso que causa o espanto da sociedade, ele é uma liberação de um gás, que é o metano, e esse gás metano ele tem uma equivalência em relação a CO2. E o CO2 é o gás que solta no carro, no avião e assim sucessivamente. Então tem uma liberação desse metano. Só que ao mesmo tempo o sistema de produção ele capta carbono do meio. Então existe um balanço. Então quanto que ele emite, quanto que mitiga. E como que mitiga isso? O próprio sistema, se você tem um animal que ele entra lá na fazenda com 300 quilos e sai com 500 quilos, esse ganho de carcaça ou de carne desse animal, ele capta carbono para poder transformar isso em carne. É o que dá estrutura às coisas desse carbono. Então aí você já tem uma maior mitigação de carbono dentro desse sistema. E tem outros também. O próprio capim, quando cresce, retém carbono. Quando você maneja bem, aumenta a raiz. Aumenta a raiz, você segura carbono no solo. Então quando você faz esse balanço, inclusive nesse balanço, a gente considera o trator que rodou, que ele liberou CO2, a gente considera se usou um adubo nitrogenado. Então, tudo isso a gente faz na conta e no final entrega qual que é o balanço de carbono. E o balanço de carbono de uma fazenda produtiva, bem montada, bem ajustada, ele é muito baixo. Então, inclusive, isso foi discussão da COP, coisa que a gente já vem falando no simpósio Nutripura faz tempo. Na COP agora, o resultado da conversa na COP é que a pecuária
ela é uma das grandes oportunidades que tem de baixar carbono do sistema. Então ela deixou de ser vilã e passou de ser solução. Isso já foi comentado na COP agora que aconteceu no Brasil. Então as pessoas começaram a entender o jogo, começaram a escutar mais a ciência para devolver isso. Então todo esse discurso ele está começando a virar agora para o lado certo. A pecuária bem tocada, ela é solução. Mas quando você fala pecuária bem tocada, vamos destrinchar um pouquinho isso. Quando se diz bem tocada, qual a diferença de uma pecuária bem tocada, para quem não entende de pecuária, e uma pecuária mal tocada? Vamos lá. Se a emissão de carbono, de metano, todo jeito vai existir. A vaca não vai deixar de soltar o pum dela lá. Tudo certo. Você pega uma fazenda, por exemplo, que não tem uma pastagem adequada, que é pasto degradado, o animal ganha pouco peso. Se ele ganha pouco peso, ele capta pouco carbono. Se o pasto está rapado, ele tem pouca estrutura de raiz. Ele segura pouco carbono no solo. Certo? O trator que vai andar X quilômetros numa fazenda dessa ou X no outro vai produzir a mesma quantidade de CO2, só que esse aqui capta muito mais. Então, esse é o detalhe. Uma fazenda bem tocada, manejado bem capim, com uma boa produção por animal, capta muito mais carbono do sistema. E é por isso que a bem tocada tem uma pegada de carbono menor. Esse é o grande segredo do negócio. E isso tudo é feito pela Nutripura ou tem uma empresa parceira, alguma coisa diferente? Porque quando a gente fala de Nutripura, é uma empresa de produção de ração e de suplementação animal. A Nutripura é que faz todos esses estudos? A Nutripura é uma das financiadoras desse estudo. A empresa que é parceira nossa nessa metodologia de medição é a Conex. E além disso, a Embrapa já lançou a tabela dela também e as duas se conversam, ou seja, o resultado que a Embrapa mostrou nas pesquisas dela, com o resultado que as pesquisas que a gente fez e pesquisas que fez no mundo todo, isso mostra que existe uma sinergia entre os cálculos. Isso mostra que realmente o que a gente faz está sendo muito bem respaldado cientificamente. Agora uma dúvida minha. Os números que se tem hoje para pecuária na zona tropical, que é no nosso caso aqui, e os números, por exemplo, que a Europa tem, são diferentes dessa pegada de carbono? Os animais lá conseguem captar menos carbono, como você explicou, e aqui mais por conta da exposição ao sol? Ou é tudo a mesma coisa? Os números deles servem para poder fazer a medição aqui? A maior diferença hoje, quando você fala de Europa e Brasil, não está simplesmente na pegada de carbono da pecuária, está na quantidade de área preservada. Preservação, que eles criticam tanto? A grande diferença é essa. O Brasil, talvez eu vou errar o número aqui, mas é perto de 70%, 60 e tantos por cento de área preservada. A Europa, esse número é abaixo de 10%. Então, essa é a grande diferença quando você fala nessa parte. Quanto à captação ou balanço de carbono, eu não vou saber falar qual que é o balanço de carbono deles, mas eles têm uma pecuária eficiente em relação à produtividade. O que eles têm dificuldade é lucratividade. Tanto é que lá o governo tem que ajudar, senão a conta não fecha. Mas em termos de produtividade, eles também são eficientes. Bacana. Bom, então dia 19 de março, quem quiser tem o dia de campo lá no Centro de Pesquisa Nutripura, que fica... Pedra Preta. Se você entrar lá para poder fazer a inscrição, por exemplo, www.nutripura.com.br/simpósio, lá mostra o mapa, tudo certinho como que chega. Mas o Centro de Pesquisa Nutripura fica no município de Pedra Preta, na região do Vale do Jurique. Então, para quem quiser fazer a inscrição, www.nutripura.com.br, vai estar lá simpósio, entra, faz sua inscrição. Tem custo, Luciano? Tem custo, lá fala o custo certinho, quanto que custa para participar do dia de campo, das palestras dos dois. Maravilha. Bom, para quem está assistindo agora, estou falando com o Luciano Rezende, diretor da Nutripura, que veio falar para nós do 12º Simpósio Nutripura. Você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo também, aproveita, curte, compartilha, manda para os amigos se você está gostando, vai lá, dá um joinha, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, acompanha a gente aí. Vamos falar agora, Luciano, lá da conferência, que depois do dia de campo, no dia 19, no dia 20 a gente vai para Cuiabá na conferência, que tem no seu primeiro dia de conferência, que deve começar às 17 horas a
Abertura, inscrição. Abertura, as inscrições, né? Na A verdade, inscrição vai estar feita. A abertura começa credenciamento. Credenciamento a partir das 17 horas, que vai ser... Aonde vai ser realizado? No Espaço Leila Maluf. Espaço Leila Maluf, em Cuiabá. Então nós vamos começar lá no dia 20 de março, a partir das 17 horas o credenciamento. Deve começar efetivamente as palestras a partir das 18 horas, né? E o primeiro palestrante, nada mais, nada menos que o Dr. Miguel Cavalcante. Para quem é da área, conhece, sabe muito bem que ele é do grupo Agrotalentos. Que ele tem o Agrotalentos, é um cara que entende muito de gestão e vai fazer a abertura. O que a gente pode esperar da palestra do Miguel Cavalcante? Então, o Miguel ele vai começar contando um pouco sobre como que ele enxerga que uma fazenda tem que ter para ela tornar as fazendas produtivas, lucrativas e sustentáveis. E ele vai fazer um chamado especial para as pessoas também de todos os insights que vão acontecer no simpósio, para as pessoas ficarem atentas a esses insights. E ele volta durante o evento para poder tocar nesse assunto, né? O que chamou a atenção dele, o que chamou a atenção das pessoas, para poder ter uma interação e as pessoas poderem aproveitar o máximo possível o evento. Parece meio exagero, apesar eu já vi todos os nomes que vão estar lá no evento, e são excelentes comunicadores, mas o Miguel é um cara diferenciado nesse ponto. Ele é um baita de um comunicador e vai ter com certeza dicas sensacionais para quem estiver lá, vale a pena prestar atenção. Depois do Miguel vem o Dr. Alexandre Duarte. O que o Dr. Alexandre Duarte vai falar? O Dr. Alexandre ele é médico, ele é especialista em fisiologia e ele vai trazer ciência sobre carne. Então, a grande função do Alexandre lá dentro é desmistificar a história do que carne faz mal e, pelo contrário, carne faz muito bem. Agora, eu falar que carne faz bem, tudo bem, né? Eu sou produtor de carne e adoro carne e churrasco, então nem se fala. Agora, o Dr. Alexandre ele vai trazer ciência para mostrar para a população quão faz bem, mas numa comunicação que quem está assistindo possa entender. Então é meio que vou trazer a ciência como médico, fisiologista, respeitado, de um jeito que você vai entender as minhas explicações, por que vale a pena comer carne, tão quão a carne faz bem para a saúde. Então esse é o ponto principal do Dr. Alexandre. Inclusive, quem quiser seguir o Dr. Alexandre, tem o Instagram dele, e lá ele fala bastante sobre isso. Então fiquem de olho, é um cara espetacular, é um cara que tem um conhecimento gigantesco, e ele vai poder trazer muito quebra de paradigma aí sobre o consumo de carne. E lembrando que o simpósio não é sobre produtores. Você às vezes não é produtor, mas quer conhecer dos assuntos. É importante participar de eventos como esse, que tem autoridades sobre o assunto. Então, mesmo que você goste muito de carne, ouvir o Dr. Alexandre Duarte falar, é muito importante, porque vai dar subsídio para você também falar bem e explicar para aquelas pessoas que não acreditam que carne faz bem, poder explicar para elas de forma técnica e científica que carne faz bem. Mas é carne de verdade, né, Luciano? Não é qualquer carne. Porque agora está uma onda de falar de carne de laboratório que para mim pode ser qualquer coisa, menos carne. Então, o objetivo nosso lá é carne, tanto é que tem um movimento, né? Carne do futuro é animal. É conversar de carne no seu contexto fundamental, que carne é tecido muscular. Então esse é o grande objetivo nosso. Lá a gente não vai discutir muito sobre carne de laboratório, porque isso ainda não está consolidado e isso também, a princípio, deve ter outro nome, porque não é carne literalmente. E nem jamais a gente vai chamar carne algum produto vegetal como carne, porque não é carne. Mas veja bem, não estou falando que eu sou contra nada disso, só estou colocando as coisas nos devidos lugares. Esse é o ponto. E a carne que ele vai falar é a carne, tecido muscular, e o quão ela é eficiente, o quão é importante para a saúde das pessoas. E desde a pessoa nova, criança, que é fundamental, inclusive na formação nossa lá, nos tempos lá da idade não sei o que lá, onde você começou a ter desenvolvimento de cérebro graças ao consumo de carne. Então ele vai poder contar um pouco como que isso funciona. E isso vai despertar principalmente diminuição de doenças, aumento da capacidade cognitiva, aumento da imunidade das pessoas, aumento de raciocínio. Então tudo isso é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, inclusive. E as pessoas têm que entender isso para às vezes não tomar decisão que possa comprometer o seu futuro lá na frente. E o que eu chamo de seu futuro não é o meu futuro com 48 anos de idade, é o futuro das crianças que estão vindo aí, que às vezes estão fazendo uma alimentação inadequada. Isso vai comprometer o futuro dela na frente. Imagina comprometer o futuro das crianças, é comprometer o futuro da humanidade.
Então, acho que a gente tem que estar atento a isso aí e o Dr. Alexandre vai trazer ciência para contar isso para nós. Eu acho isso bacana porque a Nutripura, pelo que você está falando, e o simpósio é uma demonstração disso, o dia de campo é uma demonstração disso, sempre está baseando tudo muito em ciência, não é achismo. E um outro ponto, além da ciência, é que, como você falou, você não está falando mal dos outros tipos, se é que vai chamar de carne, qualquer produto que seja parecido, mas é mostrar que a carne animal é essencial a um bom desenvolvimento. Se você não quer, ok, mas faça isso de forma consciente e principalmente se a sua decisão vai influenciar no futuro dos seus filhos, pense bem na decisão que vai tomar. Exatamente. Mas é bom ter consciência sobre isso. E por falar em comunicação e ciência, o último que vai falar no primeiro dia de conferência, nada mais, nada menos que o doutor que até não tem como não chamá-lo, de Dr. José Luiz Tejon, que eu já tive a grata satisfação de assisti-lo 2 vezes no simpósio Nutripura e que é um comunicador excepcional. O que o Dr. Tejon vai falar para nós? O Tejon vai falar para nós nesse simpósio. E é doutor mesmo no sentido literal, né? Ele tem doutorado. Então, é o Dr. Tejon, um cara fantástico, com uma história de vida espetacular. E ele vai falar um pouco para a gente sobre essa comunicação. Ele vai defender essa comunicação cada vez melhor com o consumidor final. Esse vai ser o principal assunto do Tejon. Como que a gente deve comunicar com o consumidor final para deixar mais claro, mais transparente e levar a verdade para quem toma a decisão. E eu, particularmente, numa dessas palestras dele, que eu fui entender, porque ele falava justamente isso. Se tem alguém falando mal que não quer comer carne, tá bom. Tem muita gente no mundo que quer e precisa. E tem vontade de se alimentar com carne. Não precisa ficar brigando com quem não quer. A gente pode respeitar essas pessoas, não precisa se incomodar com elas. Agora, trazer informação de qualidade é essencial. E eu tenho certeza, então, pelo que você está falando, que ele vai trazer de forma muito clara isso, porque ele tem uma facilidade para passar ideia para a gente que é diferente, ele é muito diferente, né? Ele é impressionante. Ele é impressionante. E um ponto importante aí que você falou sobre essa conversa de carne é a livre escolha. Está tudo certo. Agora, o motivo na qual você tomou a decisão de não consumir carne, ele precisa de ser entendido. Então, quando as pessoas falam assim, eu não como carne porque degrada o meio ambiente, isso já está comprovado que é o contrário, é a solução. Então, se você não come carne por isso, cuidado, você está ajudando a destruir o meio ambiente. Quem consome carne, principalmente desse tipo de produção, você está ajudando o meio ambiente. Então, talvez o motivo que te levou a não comer carne seria o motivo para você comer mais carne. Se você não come carne porque acha que a carne faz mal para a saúde humana, é um motivo errado também. E nós vamos trazer isso lá com o Dr. Alexandre. Então, esse motivo no qual você não come carne, talvez está te levando para o lado contrário do que você quer chegar. Olha que loucura. Então, esse é um negócio que tem que ser debatido e tem que ser trazido às claras para poder comunicar com a sociedade como um todo. Mas, de novo, o Luciano falando, às vezes um técnico falando, eu não tenho a comunicação clara para poder chegar. E o Tejon tem essa comunicação clara. Então, saber conversar com o seu público é fundamental nesse contexto. E ele entra para esclarecer isso. Agora, eu não como carne porque eu sou vegetariano, faz mal. Tá tudo certo. E não deve comer mesmo. Eu não como carne porque eu não gosto. Ok, tá tudo certo. Eu não como carne porque eu tenho uma alergia, sei lá o que lá, e a carne me faz mal. Não deve comer mesmo. Então, esse é o verdadeiro motivo. Entender se você está querendo, que você está deixando de consumir, está fazendo bem ou mal de acordo com o seu desejo. É isso que nós queremos. Deixar isso claro. Combater narrativas. Tá. E aí termina o primeiro dia de conferência e no dia 21/3 volta para o segundo dia de conferência e começando cedo. 7 horas da manhã novamente, deve ser o credenciamento e vai começar efetivamente às 7 ou às 8 horas que a gente vai começar as palestras. Eu tenho que confirmar, mas 8 horas começam as palestras. Exatamente 8 horas, isso. E vai começar com o Alexandre Mendonça. Que tal? Eu sou suspeito para falar, porque um cara que fala de economia e fala de números com a clareza que ele fala e traz isso de uma forma... Eu acho que o mais difícil é você simplificar o que é complicado. Para mim, ele simplifica muito, porque eu sempre consegui entender muito bem quando ele fala
e fico muito admirado com isso. E ele vem falar do quê? Ele vem contar o cenário que ele está enxergando de futuro. E esse é um ponto importante. Muito mais do que ele dar a posição dele, que é o que você comentou, ele vai mostrar a linha de raciocínio para poder chegar na conclusão. Então você não vai lá ouvir a palestra dele e falar assim, eu vou escutar o que o Alexandre falou. Não, eu entendi como que ele pensa e faz sentido ou não, a decisão é sua, para poder contextualizar aquilo que a gente está enxergando para frente. E essa decisão de futuro é fundamental nos negócios. Então, quando a gente fala que a gente conversa também fora da porteira, é justamente para isso. Eu posso ser espetacular como técnico, como dentro da fazenda. Mas se eu tomar a estratégia errada de mercado, eu vou tomar prejuízo. Então, eu saber qual o cenário que eu estou me pondo, qual o cenário que eu estou enxergando para os próximos anos, para eu tomar a decisão de como que eu vou levar o meu sistema de produção para eu poder ter a melhor rentabilidade possível. E é isso que ele vai contar para a gente. E já dando um spoiler, nós estamos vivendo um momento ímpar na produção de carne. Por quê? Porque carne voltou a ter o seu lugar merecido na cadeia alimentar, a importância da carne é fundamental, e o mundo, como um todo, vive no menor número de rebanho histórico. Ou seja, tem uma baixíssima oferta de gado para o mercado. E isso mexe totalmente. E adivinha qual que é o país que consegue inverter isso mais rápido para poder alimentar o mundo? Brasil. O Brasil. O Brasil é o centro das atenções, sempre foi e cada vez vai ser mais. Porque além da gente ser o país que pode fazer isso de uma forma muito mais rápida, apesar da gente estar num ciclo inverso de produção de animais, estamos com um estoque muito baixo, né? É o ciclo da pecuária, mas nós somos o que tem mais potencial para reverter essa situação. E ainda com a pegada de carbono baixíssimo que ninguém compara. Então ele vai trazer exposição do futuro e colocar o Brasil como centro do negócio aí para poder fazer as coisas rodarem. Então vem coisa boa aí e as pessoas têm que estar muito ligadas a qual que é a estratégia que ele vai tocar o negócio dele para ele ter sucesso. E você tocou num ponto da informação que ele vai trazer, que ele traz isso muito claro, mas você precisa ter informação também dentro da porteira, né? Você tem que ter os números da sua produção, de como você faz para você tomar a decisão. Com essa informação interna, a informação interna você pode tomar as decisões mais assertivas, não é isso? Quando você tem o cenário que ele vai colocar, você vai entender onde você quer chegar. Seu ponto, seu destino. Tá bom. A partir disso, eu vou montar um planejamento para poder chegar naquele objetivo que eu quero, e aí eu tenho que monitorar para ver se eu estou no caminho certo. Então ele vem muito mais para te dar informação, ou vai para esse lado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há um ano atrás, nós tomamos a decisão como grupo, quando eu chamo grupo, Nutripura e seus clientes, né, de aumentar rebanho. Por quê? Porque estava ofertado bezerro barato e estava tendo uma inversão do mercado. Estava claro que esse mercado ia virar. Então o que a gente fez? Aumenta o rebanho. O preço sobe, porque diminui a oferta, você ganha dinheiro com a valorização e o aumento do rebanho. Isso é estratégia de mercado. Agora, para fazer isso, é o que eles vão ver lá no centro de pesquisa, o que nós temos que fazer, como que eu ajusto a fazenda para caber mais animais, como é que é o sistema que eu tenho que fazer, o que eu monitoro, quais são os riscos, como que eu mitigo, e assim vai. Mas o cenário partiu de lá para cá. Agora, nós temos um cenário futuro e temos um preço do bezerro subindo. E agora, eu cresço rebanho ou não cresço rebanho? Depende do cenário que vai ser apresentado lá. Depois eu volto e vou estruturar meu planejamento de 27, porque o de 26 está pronto, baseado naquilo que ele vem contando. Então são duas coisas bem distintas, né? Um mostra qual que é o futuro, o que vai acontecer lá na frente, e o outro, o que eu quero alcançar nisso lá na frente. Qual que é a minha estratégia para eu poder aproveitar o máximo possível esse mercado. E é isso que nós vamos começar a mostrar. Informação de qualidade faz diferença. Total. Com um detalhezinho básico, né? Esse ano é ano político. Então nós temos muita coisa que pode interferir e nós temos que saber quais são os riscos para isso e como que eu mitigo esses riscos. Então ele vai colocar otimismo na história, porque está faltando carne no mundo, mas tem risco. Tem um cenário em especial interno. Porque nós temos eleição. Então o que eu faço para eu mitigar esse risco? Esse é o ponto importante. Porque ninguém acerta o futuro. Como diz um amigo meu, né, Luciano, se eu soubesse o preço do boi do ano que vem, eu não precisava nem ter boi para trabalhar e para ganhar dinheiro. Então eu tenho que colocar o risco na mesa. Para quem acha que pecuária é para amador, mudou muito as coisas. Ter informação é essencial e ter os números da sua produção também, para você tomar as decisões mais assertivas e diminuir, ou como você fala, mitigar os riscos da sua produção.
Porque senão você pode quebrar também. Uma decisão errada pode te levar à bancarrota. É um negócio. Do negócio. É um negócio. Tá, depois do doutor Alexandre Mendonça, vem Marisabel de Souza. A Bel. Você já falou para mim da Bel. E a Bel vem falar de quê? A Bel vai falar de sucessão. Nossa, que assunto. E é interessante que a gente conversando com a Bel é Marisabel, mas eu tenho a liberdade de chamá-la de Bel, porque também ela faz um trabalho conosco lá na Nutripura. Inclusive, eu tenho uma mentoria com ela. É uma pessoa espetacular. É das pessoas que são diferentes. Né? Como disse o Chiro, né? Quando a gente falou que estava montando um sistema de NBA dentro da Nutripura e que a Bel ia fazer uma das partes, ele falou, a Bel é a melhor que existe. Eu falei, poxa, eu acho que ela está bem indicada. E para quem não sabe quem é, ele falou, seu Chiro falou muito rápido, seu Chiro Nishimura, que hoje já está aposentado como diretor da Jacto, né? O seu Chiro da Jacto, para quem não conhece, esse fica mais fácil saber quem é, que também já foi entrevistado nosso. Quem quiser, volta aí uns programas atrás, aí vocês vão ver que entrevista. Um excelente contador de histórias. E aí, conversando com a Bel, ela atende várias empresas, ela atende presidente de megas empresas. E essa dor da sucessão, todo mundo acha que sempre sou eu que tenho essa dor, está no agro. E não é. Essa dor é universal. Então ela vai trazer um pouco como que eu devo trabalhar essa dor. E como que eu normalmente trabalho essa dor? Começa muito cedo isso, né? Eu tenho que começar muito cedo na família, caso eu queira fazer uma sucessão familiar, e a grande parte do negócio do agro é familiar. Não é só do agro, é do Brasil. O Brasil que move o Brasil mesmo são as empresas familiares. E do agro, então, isso é muito mais forte. Essa dor, como ela é conjunta, ela vai comentar o que eu tenho, como é que eu tenho que seguir essa conversa. Ela até fala, né? Isso aí é uma conversa longa que eu tenho que começar cedo. E a mudança de geração é muito grande. Não é só aqui. Então, vou te dar um exemplo que é mudança de geração. As pessoas vieram para o Mato Grosso forte em 80 e pouco. Onde essas pessoas estudaram? Lá no interior, onde ele morava. Aí, de repente, o filho dele foi para onde? Foi estudar fora. Foi ver uma nova cultura, foi viver com outras pessoas, foi enxergar tudo diferente. De repente, ele volta para o convívio. Não é tão simples assim. Então, esse choque de geração aí tira sono de muita gente. Ela vai tocar lá na alma para poder mostrar como que eu me preparo para fazer uma sucessão bem feita. E ela sabe fazer isso, como ninguém. Então, eu não tenho dúvida que as pessoas vão surpreender positivamente com a Bel. Eu falo sucessão, outro dia conversando com o Fernando Esperança. E ele fez uma alusão à sucessão com a palavra sucesso. Que você só consegue medir se você teve sucesso, se você conseguiu uma sucessão do seu negócio. Porque você fazer um negócio para ficar só no que você depender de você, você não pode dizer que teve tanto sucesso. E o sucesso vai depender de como isso vai dar continuidade para os seus sucessores. É bacana essa comparação. Então, sucessão é um negócio que realmente incomoda muita gente. Incomoda, e a sucessão, às vezes, não é o filho ter que tocar a operação. Isso, ele tem um outro jeito. A sucessão é da empresa. Imagina a Nutripura. A Nutripura vai ter sucessão? Espero que sim, porque eu vou embora, o Roberto vai embora e todo mundo que está lá dentro vai embora. De repente, a Nutripura pode ficar. Qual que é o papel do filho? É outra história. Pode ser um papel na direção, pode ser um papel no conselho, pode ser um papel onde quiser. Desde que você monte uma estrutura na qual a empresa consiga ter sucessões seguidas durante todo o processo. Então, é muito bacana esse tema, que a gente consegue mirar algo muito maior do que nós podemos pensar no dia a dia nosso aqui. Isso é muito legal. Imagina se o Brasil tivesse uma consciência de sucessão de governos. A pessoa pensar, vamos pensar o Brasil para 20 anos. E como é que eu vou fazer esse planejamento e vamos trabalhar a sucessão de forma que a gente possa mirar para o mesmo lado, que isso vira uma crescente constante. Talvez o Brasil fosse outro. Mas cada um pensa no seu 4 anos. Ou talvez em 8 fazer uma reeleição. Pois é, e como que eu tenho que pensar a empresa? Imagina se eu consigo pensar a empresa em muito mais tempo, trabalhar um plano estratégico de longo prazo, preparando as pessoas para poder ir conseguindo tocar isso do jeito que você mantém seus propósitos, sua missão, seus valores, aí você consegue fazer isso de uma forma muito clara. Então, acho que vale a reflexão e, de novo, né, essa palestra não é só para quem tem a fazenda. Não. Essa palestra é para vida. Show. Já estou ansioso por essa. Depois vem o tal de Luciano Rezende. Esse é mais ou menos. Você já está experiente, né?
E aí, você vai falar de quê? Então, antes de falar do quê, essa é um desafio grande poder falar que esse diz que é um dos maiores medos da humanidade, né? Então sempre tem aquele friozinho na barriga para poder falar. Mas com certeza estarei preparado e o objetivo é a gente conciliar como que é a trajetória dessas fazendas produtivas, lucrativas e sustentáveis. E tem um tripé aí que é fundamental, que a gente vai falar muito sobre isso. Tem que ter paixão, tem que ter excelência e você tem que transformar tudo isso em algo que dê retorno, porque senão ele morre. Então, como fazer isso no seu dia a dia é o principal tema que nós vamos colocar para todo mundo poder contribuir aí nessa apresentação. E vamos trazer também, obviamente, os resultados que a gente vem conseguindo dessas fazendas produtivas, lucrativas e sustentáveis, de forma que a sociedade consiga entender isso. E aí eu sempre uso a mesma fala, que eu acho que isso tem que ir reforçando, né? Então a gente traz números como quantas pessoas você alimenta por hectare. Que aí você começa a sociedade a entender. A média nacional alimenta 1,5 pessoas. As fazendas produtivas 70, 75, 50. Então eu preciso de menos área se eu for produtivo? Sim, aí sobra mais espaço para poder... vamos começar a trazer esses números. Quando você fala, por exemplo, em lucratividade, eu preciso de contar um contexto de lucratividade que ele é medido de uma forma coletiva no nosso ramo. Então sempre tem aquela história, agricultura ou pecuária? Hoje a agricultura está passando por um momento difícil, pecuária está passando por um momento bom. Mas como que eu meço isso? Quanto que me sobra por hectare? E se eu integrar? Bom, se eu integrar, aí eu deixo de falar se é pecuária ou se é agricultura. Eu tenho lucro da fazenda. E se eu colocar os dois juntos, eu consigo fazer um aumento de produtividade e lucratividade e ainda melhor sustentabilidade. Então, é muita coisa que a gente pode trabalhar dentro de um sistema de produção para fazer com que a gente deixe de pensar a agricultura é isso, pecuária é aquilo. Não, nós temos que pensar na fazenda, no negócio como um todo, em mitigar risco, em ter planejamento e medir isso para poder conseguir chegar no nosso alvo. E sustentabilidade, eu vou sempre trazer o número, né? Qual que é a pegada de carbono comparado com outros meios para mostrar que nós somos solução e não somos vilão. Então, nós vamos repetir isso de forma com informações reais, com fatos. Bacana. Depois vem painel internacional. O que é esse painel internacional? Então, o painel internacional, a gente vai trazer algumas pessoas para falar da tendência de consumo de carne no mundo. Então, esse é um ponto importante, né? Então, por exemplo, vai ter um chinês lá. E a China é o nosso maior consumidor. O maior consumidor de carne do Brasil é a China. Então, é o nosso principal cliente. Qual que é a tendência de consumo de carne da China? Ele vai trazer isso para a gente começar a entender um pouco melhor o nosso consumidor final. E vai ter também algumas pessoas, inclusive de grandes plantas frigoríficas, para poder falar, como é que funciona o mercado, se mandar para a região tal é isso que eles pedem, a região tal pede... começar a mostrar para o produtor que existe uma mescla grande de consumidores que a gente precisa estar preparado para atendê-los, inclusive no pensamento futuro. Nós estamos muito próximos para abrir cada vez maior o atendimento de carne nobre, de carne de qualidade. Aí pode vir Japão, Coreia do Norte, e é um tipo de carne específica, que exige muito mais. E o Brasil consegue produzir? Com certeza. Nós temos todas as condições para produzir esse tipo de carne. Mas as pessoas precisam entender que existe uma demanda, ela vem forte, e se preparem para essa demanda. Tem a demanda da rastreabilidade, tem a demanda da sustentabilidade. Tudo isso é uma cobrança que vem de fora para dentro, que a gente tem que estar preparado para devolver para a sociedade aquilo que ela quer. E tem um ponto importante também, que a gente fez uma pesquisa. Quem fez essa pesquisa, inclusive, foi o Movimento da Carne do Futuro Animal, não foi nem a Nutripura, que traz qual que é a tendência de consumo da carne do brasileiro. Eles pagaram lá uma instituição para poder fazer, e nós vamos trazer essas informações. Qual que é a tendência de consumo de carne do brasileiro, que a gente tem que estar sabendo para quem a gente vai produzir, qual que é a tendência, o que eles querem, e a gente tem que fazer isso chegar até a mesa deles. É pensar, mais uma vez, pensar fora da porteira, pensar no consumidor final. Como atender esse consumidor final? Sempre. Consumidor final é a chave do nosso negócio. A satisfação Qualquer negócio é a satisfação do cliente, é atender o desejo do cliente que vai fazer você prosperar. E nós não somos diferentes. O nosso cliente é quem come a carne. Depois do painel internacional, Richard Rasmussen. Você tem um cara que ficou feliz na hora que viu esse Richard Rasmussen, chama-se Matheus Logrado Rezende, que é meu filho e afilhado do Luciano. O Richard vai vir no evento. O Richard vai vir. O Richard é um cara que ele tem uma comunicação muito fácil
com a sociedade como um todo, com esse consumidor que nós estamos falando. Tem uma comunicação muito fácil com a juventude. E a juventude é o nosso principal alvo aí, né, que é o futuro do nosso negócio. Então ele vem para poder mostrar para a gente como que essa comunicação pode chegar de forma mais fácil. E o Richard é um cara, quem não acompanha o Richard, entra no Instagram dele lá. O cara tem 3 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no YouTube. E ele é um cara que vive muito, muito, muito o mundo animal. E ele vem mostrar para a gente que a pecuária, ela integra com tudo isso. Então ela não vem para destruir, ela vem para integrar. Ele vem para contar com a sociedade que sim, uma pecuária bem tocada integra e melhora tanto o mundo animal quanto o ambiental como um todo. É quebra de paradigma mais uma vez. As pessoas estão me perguntando muito sobre isso. Mas o que o Richard vem fazer aqui? Ele vem da experiência dele, da integração pecuária com o meio ambiente. E o Richard é biólogo. Ele é biólogo e economista. A história dele, eu já ouvi ele contando a história dele, é muito bacana. Que ele era economista, Isso. Ele é economista ainda, mas ele era da área de mercados e deixou tudo para ir para a biologia, para ir que é o que ele gosta, que é para a natureza, né? Para falar de animais. E ele foi para a biologia, ele estudou para isso. Ele conhece toda a parte científica do negócio. Então ele não foi só porque assim, eu quero ir lá porque eu gosto. Não, eu quero entender, quero conhecer para eu poder ter a minha opinião baseado em ciência. E ele é um cara que traz a ciência na mesa também para conversar sobre isso. Mais uma vez, ciência, informação de qualidade para combater narrativa. Exato. Perfeito. E depois, Dr. Moacir Corsi. Para quem não conhece o Dr. Moacir Corsi, não é do agro, né? Porque quem é do agronegócio, da pecuária, da agricultura, conhece o professor Moacir Corsi. Ele já é decano da Exalc. E ele foi um dos primeiros a falar sobre o sistema voazante, a gente fala do rotacionado, da intensificação de pastagem. Ele é mestre nisso, não é? Ele é a pessoa que mais divulgou o sistema rotacionado no Brasil. Ele é o maior entusiasta desse sistema de manejo de pasto. Isso desde que ele veio lá da Austrália para poder implementar isso no Brasil. Então ele é uma história viva de tudo que a gente faz hoje sobre o manejo de pasto. E o professor Moacir tem uma relação muito próxima com a gente, né? Que o Roberto foi aluno dele de mestrado. A primeira palestra da Nutripura, lá em 2002, quando a gente fez a inauguração da Nutripura, uma empresa de nutrição animal, a gente trouxe ele para falar e ele falou de pasto. Todo mundo até perguntou, mas uma empresa de nutrição falando de pasto? A base do nosso negócio pecuário é pasto, sempre foi. A gente sempre defendeu isso. Então ele vem para poder agora contar a história. Então é muito mais do que falar sobre manejo de capim. Ele vai contar a história. E ele é apaixonado no que faz. E tem uma história maravilhosa que merece ser contada. Essa palestra aí vai de arrepiar. Ela vem para fechar. Ele vem para fechar com literalmente chave de ouro. Uma pessoa fantástica contando tudo isso que ele aprendeu na vida de uma forma como ele sabe fazer muito bem. Então eu não tenho dúvida também que o professor Moacir vai encantar as pessoas e vai emocionar as pessoas. Não tenho dúvida disso. Estou imaginando isso. E o fechamento mesmo, Marcelo Bolinha. O Marcelo Bolinha, esse é outro que também está nas redes sociais, né? Ele vai estar durante o evento. Então ele vai, por exemplo, ele vai ter um momento que ele vai fazer uma desossa de uma carcaça para mostrar. Para quem é churrasqueiro de final de semana, que nem a gente, né? A gente vai poder ter lá como que prepara uma carne, uma boa carne para fazer um bom assado. Ele vai contar todos esses detalhes para a gente lá. Ele é um açougueiro. E açougueiro remete ao nosso avô, né? Não tem jeito de não lembrar. Então ele vai trazer essa paixão da carne, que ele tem paixão pela carne, e como que a gente pode ser cada vez mais uma pessoa que vive a carne, que entende a carne, como ele fala, eu converso com a carne, e que o nosso churrasco pode cada vez mais ser uma cerimônia de harmonia, de paz, de alegria, que é o que o churrasco significa para o brasileiro, é paixão. E a Bolinha vem contar um pouco disso aí, como que a gente pode melhorar os nossos dotes para fazer um churrasco. Com uma excelente carne. Com uma excelente carne sempre. Luciano, cara, não tem... o nível começa lá em cima e termina lá em cima. Não tem como... Não tem ninguém para você falar assim, não, vai dar uma diminuída aqui. Sensacional todos os nomes que vocês estão trazendo para esse simpósio Nutripura.
além do que você falou, mas de modo geral, o que a pessoa que vai lá pode esperar desse evento? O que a hora que a pessoa estiver fazendo a inscrição, o que a ideia que ela pode esperar se ela for lá nesse evento, que ela não vai se arrepender? Eu vou falar primeiro para quem já foi. Superação é a palavra. A gente vai entregar mais do que a gente entregou nos outros. Então essa é a palavra-chave nossa para esse simpósio esse ano e para a vida. Hoje, melhor do que ontem. E o simpósio vai trazer isso para quem já foi. Agora, para quem não foi, eu tenho certeza absoluta que quem for no simpósio vai sair impactado. E não é impactado só com tudo isso que nós estamos falando do meio agro, é com a vida. Com o jeito que enxerga a vida, com o jeito que pode pensar melhor a vida, com o jeito que pode comunicar melhor com seus filhos, que jeito que pode interagir melhor como sociedade e que jeito que a gente pode mover ações para poder ter um mundo cada vez melhor. Não tenho dúvida, quem não foi, vá que vai sair impactado. O agro está na vida de todo mundo, por mais que às vezes você pense que não, mas está em tudo. Está na roupa que você veste, está no alimento, está na cama que você se deita, está na maneira da mesa que você senta para almoçar, que você trabalha, está em tudo. E essa sensibilidade de quem é do agro eu tenho certeza que vai ser mostrada nesse simpósio, essas pessoas que vão lá, porque são todas ligadas ao agronegócio. Mas se você não é do agro, isso não impede que você vá lá, que você vá assistir, que vá participar disso, entender como é que funciona um pouquinho da cabeça dessas pessoas. Então, se você está curioso, quer saber como é, mesmo que você não seja do agronegócio, vai lá no site da Nutripura, www.nutripura.com.br/simpósio, ou se não, você coloca no site da Nutripura e vai estar lá uma faixa simpósio, e lá você pode fazer sua inscrição. A inscrição, Luciano, eu já estou sabendo disso, mas eu quero que você diga, o valor da inscrição ele não é direcionado para a Nutripura, né? É para um projeto social. Exato. A gente entra toda vez que a gente faz um simpósio, a gente movimenta esse dinheiro tudo para um projeto social que chama AENT, Associação Esportiva Nutrindo Talentos. Inclusive, 2 dos talentos devem estar lá no simpósio, são meninos da natação. Um já está, inclusive, em Minas Gerais, no grupo Pinheiros, eu acho. No Clube Pinheiros? Pinheiros, eu acho que é em Minas, Pinheiros. É o Minas Tênis. Minas Tênis. Pinheiros, ele está em Minas, num grande clube, e é um menino que tem um futuro espetacular. Ele não tinha condição de morar fora, ele não tinha condição de treinar aqui por só, e a gente já vem trabalhando com ele já faz um bom tempo, já bancando todo esse crescimento dele. E a gente vai expandir. Então, o que nós vamos fazer? 100% dos ingressos arrecadados com ingresso no simpósio vão ser totalmente investidos na AENT. Vai ser dado para a AENT para ela investir cada vez mais nas crianças que precisam de investir em saúde, e esporte é saúde. Então, quando você for fazer a sua inscrição, lembre que além de você poder participar de tudo isso, ter todos esses conhecimentos, você vai estar contribuindo com uma causa extremamente justa, que é ajudar essa entidade, que ajuda crianças a se desenvolverem, a prática de esportes, enfim, coisas boas, desenvolvimento de crianças. Luciano, muito obrigado. Mais uma vez, sensacional. Tenho certeza que muitas pessoas vão, a partir desse programa, vão procurar, vão fazer inscrição. Então, aproveitando o final, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, para quem estiver assistindo o programa ou ouvindo na rádio. Então, primeiro, obrigado por mais uma vez estar com vocês aqui. Obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo, tendo a paciência aí. E o recado é: participe do 12º Simpósio Nutripura, que você vai sair de lá impactado. Não tenho dúvida disso. Então, espero vocês, dia 19, 20 e 21 de março. Estarei lá recebendo um por um. E, se Deus quiser, esse evento vai ser um evento que vai ficar na sua história. Até lá. E é por isso que o Hora do Agro tem essa nossa prosa boa de lida, por papos como esse do Luciano. Então, você que gosta desse papo, quer continuar assistindo, siga nos nossos próximos episódios, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e nós estaremos lá. O Hora do Agro vai estar lá acompanhando também o 12º Simpósio Nutripura, dia 19 de março no Centro de Pesquisa Nutripura, dia 20 e 21 de março lá no Buffet Leila Maluf, em Cuiabá. Espero encontrá-los lá, tá bom? Até mais.
Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus.